O Falando Nisso Band está no ar. Sufoco. Saques da poupança salvam as contas do consumidor. Muita gente tem feito o mesmo. Em 2022, os saques feitos pelos brasileiros na caderneta de poupança superaram os 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, essa é a maior retirada de recursos desde o início do levantamento, em 1995. Prepare o bolso. Alta no material escolar exige pesquisa e mudanças. Com os preços mais altos, é preciso buscar saídas para tentar economizar na hora da compra dos itens da lista. Como, por exemplo, tentar reaproveitar materiais do ano passado e que ainda estão em bom estado. E, principalmente, fazer uma boa pesquisa de preços, inclusive na internet. Verão atípico. Na região e em todo o Brasil, a estação mais quente do ano está diferente. Delivery, brasileiro adotou na sua rotina e gastos. De meia hora até pedir, fazer, entregar. Difícil resistir quando é tudo muito rápido, chega na porta de casa e você abre a caixa e vem aquele cheirinho maravilhoso, né? E no estúdio vamos falar sobre alimentos que devemos escolher em 2023. Sexta-feira, dia 13 de janeiro. O Falando Nisso Band começou. Oi, boa tarde aí, tudo bem com você? A gente começa o nosso programa, o nosso Falando Nisso hoje, com a nossa mensagem do dia e infelizmente sem o Luquinhas, que hoje não está aqui, mas logo a gente vai ter novidade, é por isso que hoje ele está ausente, mas a gente vai seguir com muita informação para você, tá? Vamos falar sobre a sinceridade, que é uma escolha diária, gente. Tenha coragem de expressar o que pensa ou o que sente de maneira sensível. Falar da sua verdade sempre será a melhor opção no mundo, ou mentir também, né? Ou mentir virou uma prática constante. Olha, a gente vai de sorteio agora, você pode participar do nosso sorteio, é só também no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, e aí para participar, para você concorrer a esses 2 kits, que é um kit da Polipet e também da Ortovip, basta curtir a foto oficial, que é essa, marcar 2 amigos por comentários e no dia 31 de janeiro a gente vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda desse prêmio. Ainda falando sobre o nosso Instagram, você pode aproveitar para também participar de um outro sorteio, do sorteio desse super kit, que é um kit lindo, é uma mala, né, que a Sicredi está dando pra gente não, para você que pode participar do sorteio. E aí, você pode concorrer, para concorrer a essa mala, você tem que seguir o nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, também marcar 2 pessoas por comentários e no dia 31 de janeiro a gente também vai sortear essa mala juntamente com os 2 kits. Então dá para você participar de 2 sorteios no @FalandoNissoBand, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhada no resultado parcial da nossa votação, da nossa enquete, também no Instagram. São 2 perguntinhas que você pode participar com a gente. Vamos dar uma olhada? Hoje a gente está falando sobre nutrição. Será que eu consigo aqui? Ó, a primeira pergunta. Você sabe quais são os alimentos que são aqueles falsos saudáveis? 38% dizendo que não, 78% dizendo que sim, mas hoje, aqui no programa, a gente vai dar dicas e, na verdade, deixar claro quais são, ou alguns, né, dos principais alimentos que não são saudáveis. E a gente está aqui com uma nutricionista que vai comentar para você. Tem também outras perguntas na enquete que você pode participar no @FalandoNissoBand e para esclarecer essas dúvidas, para te dar dicas de alimentação e te contar sobre uma nova pesquisa na área de nutrição, a gente vai conversar agora com a Érica Gianjop, que é nutricionista. Muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Agda. Obrigada a você pela participação. Olha só, vamos então começar a esclarecer algumas questões que estavam na nossa enquete, né? Vamos falar sobre os alimentos que são considerados aqueles alimentos falsos saudáveis. Sim. Eu quero começar por um que todo mundo gosta, que às vezes
tem na alimentação durante o almoço ou o jantar, que é o suco. Vamos Sim. falar sobre ele. Sim. A gente começa sempre dizendo que o hábito de tomar suco nas principais refeições pode aumentar consideravelmente o risco da diabetes. Então, já há algum tempo, a gente na prática clínica não recomenda o uso do suco. Agora, a gente entra numa outra questão, que são os sucos prontos, que a gente compra no supermercado e usa no nosso dia a dia. A questão do suco o suco natural a gente nunca consegue ter uma fruta num copo de suco. A gente sempre precisa de 2 a 3 porções de fruta. E o suco, de maneira geral, ele retira a fibra dessas frutas, fazendo com que a absorção do açúcar dessas 3 frutas acabam sobrecarregando o nosso corpo, né? Aumentando o risco aí da diabetes. Os sucos processados, eles têm uma outra questão, que é por isso que eles são considerados saudáveis, porque eles têm de 10 a 50% de fruta dentro deles. É pouco, né? É muito pouco. Muito pouco, O resto é um concentrado de açúcar e de produtos químicos que vão acentuar o sabor para melhorar a aceitação desse suco. Ou seja, todos os sucos de caixinha que a gente encontra no supermercado, eles não são saudáveis, né? Eles não são adianta. suco, Tem algum? né? Tem algum que é suco? O único é aquele que você consegue, bom, primeiro assim, fazer, né? Você vê a pessoa fazendo, mas hoje a gente tem alguns estabelecimentos que tem aquela máquina de laranja que vai cortando e você pega num recipiente, assim como água de coco. Então a gente diz para privilegiar esse tipo de compra e não aqueles de prateleira, que principalmente os que ficam fora da geladeira. Legal. Olha, um outro alimento que muita gente consome, faz um lanchinho que parece ser tão saudável e gostoso, porque o sabor é bom, são os embutidos, o peito de peru, por exemplo. Sim, o peito de peru é o bonzinho dos embutidos, né? Para nós é o que a gente considera. E isso vem muito pela ideia da caloria, que ele tem menos caloria que os outros embutidos. Mas a gente não pode perder de vista que ele tem o mesmo processo de fabricação de uma salsicha, de um presunto. E nesse processo de industrialização, a gente tem a adição de substâncias como glutamato, que aumentam a nossa pressão, como os nitritos, os conservantes, os corantes, e essas substâncias realmente fazem muito mal à nossa saúde. Ótimo. Agora, por exemplo, esses produtos que a gente observa, às vezes até receitas, né? Sem glúten, sem lactose, você comentou que também são falsos saudáveis, gente. Pode ser mesmo? Pode. Por quê? Existem algumas dietas, como as dietas hiperproteicas, que ditam a retirada das farinhas, do glúten. E para esse alimento ter, vamos pensar num bolinho, né? Que eu acho que é muito comum as pessoas fazerem aqueles bolinhos de ovo, banana em casa. Acaba que a gente acrescenta mais gordura nessas receitas, porque sem a farinha a gente acaba não conseguindo uma textura adequada. Certo. Então, muito desses alimentos têm outros aditivos para conseguir desempenhar o sabor e a consistência que a gente vai aceitar melhor, o nosso paladar vai aceitar melhor. Então, tem que comer com moderação, né? Para não ter problema com a saúde. Agora, um outro que eu adoro, que parece ser tão saudável e gostoso, que é a pasta de amendoim. Mesmo, às vezes ela não tem açúcar, não tem nada. O original dela é feito com açúcar e a gente considera que a quantidade de açúcar colocada, adicionada na pasta de amendoim, que é o que mais as pessoas consomem, até por uma questão de custo, Águeda. Quando você vai comprar o sem açúcar, o diet, o preço é sempre o dobro, se não mais do que o dobro. A gente tem o processo de industrialização deles também. Agora, o que mais me preocupa no âmbito da pasta de amendoim é a quantidade de gordura. Então, no nosso corpo, ele vai acumular gordura a partir de gordura boa.
né? Então não é só a gordura ruim que vira gordura, vira colesterol. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a quantidade na concentração de gordura da pasta de amendoim, principalmente para algumas pessoas, pode ser bastante complicado de ajustar, principalmente se a alimentação do dia dessa pessoa não segue uma premissa de uma alimentação com menos gordura. Ah, legal, interessante. Então ela é muito calórica, tem muita gordura. Agora, uma dúvida que sempre surge, teve uma época que todo mundo gostava de comer tapioca e trocava mesmo, né? O pão integral pela tapioca. Sim. E aí, o que é mais saudável? O que é mais... A tapioca frente ao pão integral, porque a gente vai fazer uma comparação da tapioca com o pão integral por conta do índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É aquilo que o alimento vai nos fornecer de açúcar no nosso sangue. Então, quando a gente come uma farinha branca, a quantidade desse açúcar cai muito rapidamente na nossa corrente sanguínea. O integral vai sendo solto na nossa corrente sanguínea mais lentamente, gera uma energia de maneira mais constante, e a tapioca sempre veio com essa promessa, vamos dizer assim, porque é uma característica dela. Então, por isso que a gente vai comparar. Vamos pensar no pão com relação ao seu índice glicêmico. Uma fatia de pão integral, ela pode ter entre 30 a 60 calorias com 5 a 10 gramas de carboidrato. Se a gente pegar uma tapioca pequena, nós não estamos falando de uma tapioca grande, a gente vai ter 170 calorias mais ou menos com umas 40 gramas de carboidrato. Então, eu consigo comer 4 fatias de pão quando eu estou comendo uma tapioca pequenininha, sem recheio. Olha, pão gente, sem recheio. Então, no âmbito da caloria, há de se considerar isso, porque se eu comer uma tapioca e por exemplo, no café da manhã e não fizer uma atividade física, queimar essa caloria é sempre mais difícil, né? E na condição do carboidrato, principalmente para as pessoas que têm resistência insulínica, uma diabetes, enfim, né? Porque ela vai, mesmo que soltando devagarzinho, ela vai disponibilizar uma quantidade de açúcar muito grande. Então, também há de se considerar a dieta, o dia dessa pessoa, para dizer se isso é adequado para ela dentro da alimentação. Legal. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar sobre um outro assunto da enquete. Nós colocamos lá se você sabe qual é o melhor óleo para se cozinhar. E ali a gente deixou, até dá para espelhar, Fê, algumas opções. Óleo de girassol, manteiga, azeite ou nenhuma dessas opções. Daqui a pouco, então, a Érica volta para falar sobre isso e para falar sobre os resultados de uma pesquisa que mostra que a quantidade de frutas, de verduras que a gente consome pode ser muito bom na prevenção de algumas doenças, mas tem a quantidade certa e a gente vai falar daqui a pouco, tá? Olha, para conseguir deixar as contas em dia, a poupança, que deveria ser um dinheiro extra para outras finalidades, está sendo a salvação do brasileiro, e o Luciano Dias vai explicar tudo para a gente agora. Foi para pagar as prestações do novo apartamento que Humberto resolveu retirar as economias da poupança. Acabou que a gente precisou tirar para adiantar algumas parcelas, que estava tendo um desconto bom e o custo seria bem melhor. Muita gente tem feito o mesmo. Em 2022, os saques feitos pelos brasileiros na caderneta de poupança superaram os 3 trilhões e 700 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, essa é a maior retirada de recursos desde o início do levantamento, em 1995. A alta no endividamento dos brasileiros é apontada como uma das causas desse movimento. Os saques da poupança superaram os depósitos em 103 bilhões de reais. Isso acontece mesmo com a aplicação mais popular do país tendo rendido acima da inflação pela primeira vez desde 2018. Por causa dos juros em alta, o ganho real foi de 2% no ano. Mesmo assim, tem muita gente trocando a caderneta por aplicações com maior rendimento e sem risco. Os investidores podem encontrar rendimento melhor em títulos do governo, né, mediante investimentos via Tesouro Direto, ou mesmo investimentos bancários, tais como CDBs, as letras de crédito do agronegócio, ou até mesmo fundos de investimento que são comercializados por corretoras e bancos. Foi a alternativa encontrada pela Margarete. Em vez da poupança, escolheu um CDB. Agora eu estou fazendo esse investimento, que para mim eu acho muito melhor. Os juros são melhores, né? Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que atenção para quem vai comprar material escolares, porque o preço está bem salgado, a gente comenta sobre isso e também sobre alternativas para uma alimentação bem saudável. Com a nutricionista Érica, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Tchau!
O programa está de volta e falando sobre alimentação. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Érica Janjop. E a gente deixou uma questão aberta no bloco anterior, que é sobre o óleo, né? Qual é o melhor óleo para a gente cozinhar? E ali tinham 3 opções e você pode votar no @FalandoNissoBand. Óleo de girassol, manteiga e azeite. Aqui, Érica, 60% das pessoas dizendo que o azeite seria a melhor opção para se cozinhar em casa. Ou nenhuma dessas opções, Érica? Conta pra gente. Azeite, com certeza. Entre essas, porque em termos de qualidade, o azeite supera o óleo, a manteiga, que é uma gordura saturada, né? Tá. A questão é a saturação desse óleo, né? Então, tudo que você aquecer, se for azeite, óleo de girassol, ele vai saturar e ele vai virar uma gordura pior. Então, quanto menos óleo a gente colocar e puder acrescentar depois que você fritou esse bife para dar aquele gostinho, né? Porque uma das funções da gordura é conferir sabor ao alimento. Então, faz o seu grelhadinho e depois coloca um fiozinho de azeite ali, que você vai ter toda a propriedade do azeite mantida e vai preservar o sabor que você está buscando. Agora, a gente colocou essas opções que são as mais comuns e as mais populares. Só que existe alguma outra que ela é mais saudável? Por exemplo, o óleo de coco, que muita gente consome também. Ai, nossa, ele é até melhor que o azeite? Importante. Sabe por quê, Águida? O coco, poucas pessoas sabem disso. É uma gordura saturada tanto quanto a manteiga. Então ela não é uma gordura que a gente possa consumir super à vontade. Pacientes com problema de colesterol, né, problemas cardiovasculares, tem que tomar muito cuidado com o coco. Ele ele é excelente, por exemplo, a água de coco é um ótimo repositor hidroeletrolítico, mas a gordura do coco é uma gordura que a gente tem que tomar cuidado. Para cozinhar, então, tem que ter medida? Tem que ter medida, né? Não pode ser à vontade, né? Como nenhuma gordura. É verdade. Vamos pensar que nenhuma gordura a gente deve consumir à vontade. Vamos pensar lá na pirâmide dos alimentos. A gordura está lá no topo, ela precisa ser consumida na menor porção que a gente puder. E essa ideia de tapioca, óleo de coco, né? Essa coisa midiástica que envolve a nutrição é uma coisa que é muito problemática hoje, porque a gente escuta, a gente lê e a gente usa por entender que aquilo pode fazer bem, mas no final do dia aquilo pode estar fazendo mal pra gente. Tá vendo? Nada melhor do que uma pessoa que entende, né, para conversar com a gente e explicar. Agora, a gente vai abordar o resultado de uma pesquisa que ela é recente, feita no Reino Unido, que constatou o seguinte, olha só, comer 10 porções por dia, 10 porções por dia, gente, é bastante coisa, me parece.
de legumes e verduras pode nos fazer viver mais. E eu queria que você comentasse um pouco dessa pesquisa. Não é muito. Vou explicar por que depois. Tá. Mas a pesquisa, hoje a Organização Mundial, ela recomenda que a gente consuma 400 gramas de legumes, verduras e frutas por dia. De maneira objetiva, são 2 porções no almoço, 2 no jantar e 3 frutas por dia. Então, uma no café da manhã, uma depois do almoço, uma depois do jantar. Isso é totalmente viável. Então, peraí lá. Só pra gente entender, 2 porções de legumes e verduras no almoço, 2 de legumes e verduras no jantar, de preferência que elas possam ser diferentes, para a gente ter uma gama de vitaminas, minerais e fibras diferentes, e 3 frutas por dia. Isso atende a nossa recomendação da Organização Mundial de Saúde, e não são nem 7 vezes por semana, são 5 dias na semana, 400 gramas. Aí sábado e domingo pode comer chocolate? Não é isso. Se o Lucas estivesse aqui, ele já teria falado isso. É que, na verdade, a gente divide por dia essas 400 gramas 5 vezes por semana, que dá um total por mês, por ano, que auxilia na saúde, né? Mas o ideal seria a gente consumir todos os dias, que tem a ver com essa tua pesquisa. Com a pesquisa que a gente está comentando. Na verdade, essa pesquisa, ela avaliou um número muito grande de pessoas, então é uma pesquisa que no âmbito científico ela tem muito valor para nós, e com o consumo de 800 gramas por dia, então vamos pensar que a gente pode subir uma fruta, pode consumir 3 porções no almoço, 3 no jantar, ou pode manter 500, 600 gramas em 7 dias da semana. A gente vai ter uma redução de 30% das mortes geral, né, da morte súbita, e a gente vai ter 27% de redução das doenças cardiovasculares e 13% na incidência de câncer. Então, é bastante relevante, porque se a gente tiver uma população consumindo mais legumes e verduras, tiver uma estratégia para isso, a gente tem pessoas vivendo mais e com mais saúde, né, e tudo mais. Legal, eu até peguei os resultados dessa pesquisa, que fala o seguinte: a pesquisa mostrou, por exemplo, que a incidência de câncer é menor em quem come verduras verdes, como, por exemplo, o espinafre. Então, vamos explicar, Érica, qual que é a importância dessas verduras verdes para o nosso organismo, para a gente? Tá. Com relação ao câncer, existem muitas substâncias presentes nos legumes e verduras que são protetoras, são antioxidantes e tudo mais. Mas para o câncer específico de intestino, a gente que tem o espinafre é por conta da fibra. O nosso intestino, ele passa por um processo de limpeza com a fibra. Então, vamos pensar na gordura que nós estávamos falando. Então, eu consumo gordura, ela fica presa na parede do meu intestino. Essa fibra, ela passa fazendo essa limpeza, né, dos aditivos que a gente come, dos corantes que a gente ingere. Então, quando eu consumo fibra, eu tenho um intestino mais saudável. Olha, que legal. E o intestino é a porta de entrada de tudo para o nosso sangue, né? E vale para qualquer verdura verde? De verdade, que a gente citou aqui, a pesquisa citou o espinafre, né? Porque o espinafre tem algumas substâncias nele que são relevantes. Mas quando a gente fala desta saúde, fica mais prático para as pessoas pensarem assim: eu preciso ter um vegetal folhoso. Então, alface, espinafre, couve. Refogada ou crua? Então, para essa limpeza, o cru é melhor. Porque o que é o cozimento? É o abrandamento da fibra. Então, eu rompo a fibra e amoleço esse vegetal. Então, quando eu tenho ele íntegro, ele tem esse potencial. Mas ele não perde se for cozido. Ainda assim, a gente tem muitos benefícios quando a gente faz o cozimento. Há de considerar também que as vitaminas e minerais, quando a gente cozinha, alguma delas a gente perde. Então, tudo que eu posso consumir cru, como a couve a gente consegue, coloca um limãozinho ali, ela já dá uma amolecida, a gente consegue, tem algumas estratégias, alguns não dá mesmo, comer brócolis cru não vai funcionar, né? Mas tudo que a gente puder consumir cru é sempre melhor para o nosso organismo. Outro dado da pesquisa fala sobre algumas frutas e legumes que podem reduzir problemas cardíacos e de derrames. Então, assim, olha só que legal: maçã, pera, frutas cítricas, saladas, folhas verdes como a rúcula e verduras
crucíferas. O que quer dizer isso? São as couve-flores, né? Legal. Os brócolis, enfim, as flores, né? E aí tudo dentro daquela porção que são de 800 Sim. Eu assim, olha, eu vejo assim, como montar um prato, né? Legal. Então, o que eu escolho? Um vegetal folhoso, cru ou cozido. Por aí, exemplo, couve, repolho, alface, repolho roxo, alface crespa, alface lisa. tem um monte de opção, né? né? Um monte de É que a opção. gente aqui... Espinafre, Uhum. né? Então, a uma selga. Vamos sim. lá, vamos montar esse prato, uma dessas, certo? Um vegetal folhoso. Uhum. E aí eu digo muito assim, a alimentação ela precisa ser intuitiva. Então pense muito o que você tem vontade, se tá frio, por exemplo, a salada não é tão bem vista. Então não abre mão da salada, faz o vegetal folhoso cozidinho ali para te aquecer também num dia de frio. Coloca algum alimento colorido, algum vegetal colorido, como tomate, beterraba, cenoura, e 2 porções de um cozido, que pode ser o brócolis, a couve-flor, a vagem, né? Então, componha esse prato pensando nas cores, e aí você tem as 800 gramas por dia. Olha, porque lá aí você realmente tem. não é muito, Não né? é muito, isso que eu te Você olha falei. assim, eu olhei a pesquisa e falei, gente, mas quanta coisa, Não, será que não, vai caber ó, tudo? Vamos pensar, 4 porções para atingir 800. 2, 400, 4, 800. Então, se eu tiver um vegetal folhoso, cru ou cozido, a cenoura, beterraba e 2 cozidos, né? Eu já atingi essa quantidade. Ótimo. Ó, daqui a pouquinho, então, a Érica volta dando mais dicas de alimentação. Se você tiver alguma dúvida, quer mandar sua pergunta, é só mandar para o nosso WhatsApp, que tá aqui comigo, ó, no cantinho, 997167989. Dá para chamar o Douglas? Ele já está preparado para a gente conversar sobre as notícias regionais? Então, vamos lá. Douglas Cruz trazendo os destaques regionais para a gente. E aí, Douglas, boa tarde, querido. Boa tarde, Agda, e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, os casos de dengue lá no litoral norte, viu? Caraguatatuba teve um aumento aí de quase 300% nos casos registrados aí no ano passado, um aumento bem considerável. E por isso a Prefeitura de Caraguatatuba iniciou logo no dia 1º de janeiro desse ano, perdão, no dia 2º de janeiro, dia 2, né? A primeira ADL do ano, que é a avaliação de densidade larvária. O que é isso? Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses vão de porta em porta aí nos bairros da cidade em busca de recipientes que possam acumular águas do mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. Com isso, esses agentes visam identificar, orientar também a população a não deixar aí a água parada, principalmente orientar e visar essas ações aí de combate à dengue, definindo as ações da prefeitura, com qual bairro tem mais casos, qual bairro a situação estão mais complicadas e etc. A novidade desse ano é que a prefeitura comprou um drone e está realizando aí a vistoria aérea nas casas de veraneio. A gente sabe que no litoral norte aqui de São Paulo, muitas famílias acabam comprando casa e utilizando somente aí na alta temporada ou no final de semana, e durante a semana os focos aí com água parada acabam crescendo bastante na cidade, portanto a prefeitura está realizando também esse monitoramento aéreo, que é a novidade desse ano. A prefeitura pede principalmente cuidado aos moradores, com aquelas velhas dicas, né? Virar aí os baldes de ponta cabeça, colocar areia nos vasinhos de planta, para que esse terror aí da dengue não volte a assombrar a cidade nesse ano de 2023, que a gente sabe que nas primeiras semanas do ano os casos de chuva estão sendo constantes no litoral norte. Destaque também aqui do Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM a situação das estradas lá no litoral norte, viu? Aqui pelo Vale do Paraíba tudo tranquilo, na rodovia Presidente Dutra, Oswaldo Cruz, etc. Porém, a travessia de balsas entre Ilhabela e São Sebastião, a gente tá falando a semana inteira, tá um pouco complicado devido ao excesso de veículos. Muita gente querendo ir para Ilhabela, a fila nesse momento é de 1 hora, o dobro do comum, que é de 30 minutos, e a fila da volta, sentido São Sebastião, é de 45 minutos, portanto, você que vai para Ilhabela aí um pouco mais de paciência e cuidado nesta sexta-feira, Agda aí no estúdio. Nossa, e quando o tempo tá bem aberto, aí sim o pessoal adora, né? Empolgação realmente para pegar a estrada e ir pro litoral norte. Obrigada, viu, Douglas? Até amanhã. Tchau, tchau, Agda. Até segunda. Até, é verdade, gente. Hoje é sexta-feira, né? Tô perdida no tempo, o pessoal tudo dando risada de mim. Vocês não querem trabalhar amanhã, não? Não? Ninguém assim, eu não quero. Vamos lá, então, para o nosso bloco de notícias. Para quem está procurando material escolar para os filhos, se prepare, viu? Prepare o bolso, porque tá tudo mais caro. Nesta papelaria, quem leva materiais em quantidade consegue um preço melhor.
Com a lista escolar da filha de 5 anos na mão, Vitor tirou a manhã para pesquisar e comprar o material. No outro semestre eu entrego o resto do material, mas prefiro comprar tudo já hoje. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares prevê uma alta entre 15% e 30% nos preços nos materiais este ano. A justificativa é o encarecimento das matérias-primas, como o papel, o dólar elevado e os importados mais caros por causa dos fretes. Só os estojos e as mochilas devem ter um aumento de 15% a 20%. Hoje é só mochila, ainda só pesquisando o preço, viu? Porque são muitos e ainda tem um modelo que ela não quer, um modelo de estojo diferente, para atender o desejo e também procurar um preço legal, né? Com os preços mais altos, é preciso buscar saídas para tentar economizar na hora da compra dos itens da lista, como, por exemplo, tentar reaproveitar materiais do ano passado e que ainda estão em bom estado e, principalmente, fazer uma boa pesquisa de preços, inclusive na internet. Além disso, uma boa ideia é reunir pais para comprar no atacado e dividir os produtos pagando menos. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que estamos vivendo um verão meio atípico, né? E o jeito é aproveitar do jeito que dá mesmo, com chuva, com neblina, com um friozinho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a gente vai conferir também as dicas do Dr. Marcos Massal, da Polipet. Você conhece a doença leishmaniose? Sabe se ela tem cura? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Já estamos de volta e agora nós vamos conferir as dicas do Dr. Marcos Massal da Polipet com o nosso quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar sobre a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que é pouco conhecida, mas que tem aumentado bastante hoje em dia. A leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha, um mosquito transmissor da leishmaniose. A leishmaniose ela causa algumas lesões bem típicas, como crescimento exagerado das unhas dos pets, lesões de pele, e é uma doença que pode ser transmitida para o ser humano, então é importante tomar bastante cuidado. Existem meios de se prevenir a contaminação, como vacinas, hoje em dia existem vacinas específicas para a leishmaniose e também produtos que evitam o contato com o vetor, coleiras de cachorro que são antipulgas, eles também têm um princípio ativo que repelem o pernilongo, dessa forma ele não vai transmitir para o animalzinho. O cachorro
adquirindo a leishmaniose, existe sim o tratamento, né? Mas é um tratamento bastante difícil, né? Então, o mais importante, na verdade, é prevenir que ele fique contaminado, que adquira a leishmaniose. Essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima. Olha, hoje estamos entrevistando a nutricionista Érica Janjop, que está dando algumas orientações, dicas de como a gente pode comer melhor, né? Alimentos que ajudam, inclusive, a reduzir risco de doenças. E aí você pode participar também, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta para o 99716-7989. Já tem algumas perguntinhas chegando, Érica, e aí eu vou já fazer uma delas, tá? Tá. Boa tarde. Dizem que o óleo de canola não é bom, porque não existe flor de canola. Isso é verdade? Persiste aí um monte de informação com relação aos óleos, mas é um fato que de todos, não só do canola, a gente tem que pensar de onde esse óleo vem, né? Uhum. Então, é a história do azeite. O azeite vem da azeitona, então você tem as propriedades da azeitona preservada ali. Então, quanto mais natural for o óleo, é melhor. Então, vamos pensar no processo de industrialização. Toda vez que eu vou tirar esse óleo de uma flor, de uma semente, como os óleos de sementes, o processo de industrialização está vivo ali no nosso consumo. Uhum. Então, a gente tem que tentar consumir aquilo que é o mais natural possível, né? Legal. Dentro dessa mesma pergunta, essa querida colocou também uma outra situação falando sobre o azeite de oliva. Dá para a gente mostrar ali, ó. Azeite de oliva, uma pesquisa realizada mostra que é muito grande a falsificação desse produto. Tem que prestar atenção a quais itens, Érica? Eu acho que as marcas. Eu sou uma pessoa, eu digo isso para os meus pacientes, que eu confio em rótulo. Porque o dia que a gente desconfiar disso, a gente vai ficar totalmente inseguro, enfim. Então, eu acredito, principalmente nos alimentos que têm a fiscalização da Anvisa, então que a gente consegue ter uma certificação, tem selos de qualidade, mas a maior preocupação que a gente tem com o azeite, na verdade, é a validade dele. Então, quanto mais novo, o brasileiro se preocupa muito com a acidez. Não que ela não seja importante, mas o mais importante é que a gente compre azeites novos e não azeites velhos. Então, se você olhar a data de fabricação no rótulo e você puder comprar o azeite mais novo, mais jovem, é o ideal. Outra preocupação importante é que a embalagem não seja transparente, porque a própria luz do supermercado vai oxidando este azeite. Antigamente, a gente tinha isso mais rígido. Lembra que o óleo era em lata? Você lembra disso, Magda? Verdade, sim. Para proteger exatamente dessa oxidação. Uhum. Só que nós temos o costume de querer ver o que tem dentro. E a indústria alimentícia, para vender mais, possibilita você, em algumas embalagens, ver o azeite dentro e ver a corzinha, ver ele líquido, isso vende melhor. Mas, principalmente pensando nessas embalagens, que são algumas de plástico, tem algumas... É verdade, tem no mercado. Você tem escolha mais escurinha, inclusive, mas não sendo possível, a marca que você gosta tem aquela embalagem, olhe a validade também. É uma grande dica, assim, para nós. Ai, ótimo. Tem mais uma perguntinha do Anderson, ele é de Taubaté, Érica. Oi, Águida, pergunta para a doutora se é correto cozinhar com banha de porco. Teve alguém aqui no estúdio que já me fez essa pergunta. Ah, é? É assim, gente, olha, a gordura, ela oxida toda na temperatura, ok? Já entendemos isso. A questão é que as gorduras, ela tem um potencial que nós chamamos, tem um nome super complicado, que é aterogênico, que é a característica da gordura ter a facilidade de se acumular nas nossas veias, nas nossas artérias. E a banha de porco, né, a gordura dos animais, por ser muito saturada, ela tem esta característica. Muita gente me diz, mas a minha avó era super saudável, o meu avô, o meu tio sempre cozinhou com banha de porco. Mas também esse pessoal mais antigo
caminhava mais, comia menos quantidade do que a gente come hoje, comia muito mais legumes e verduras, não comia alimento ultraprocessado, que a gente come muito. Então, quando a gente pesa a saúde, tudo pode. Eu posso cozinhar com banha de porco? Posso, mas para isso eu preciso ter outras premissas para que isso não me faça mal. Né? Então hoje, com a alimentação, com as pesquisas, com o hábito das pessoas, a gente não indica o consumo de banha de porco porque ela vai se somar às gorduras dos outros alimentos, aos ultraprocessados e quando você soma tudo isso vai fazer mal para a saúde daquela pessoa. Ótimo, legal. Mais uma perguntinha, gente, pode mandar que a gente adora responder aqui ao vivo para você, no Falando Nisso, de uma telespectadora. Eu só risquei a marca, que aqui a gente não pode falar a marca, logicamente, dos produtos, mas ela pergunta o seguinte, o adoçante X, né, de sacarose, é melhor do que açúcar? Olha só. Bom, primeira coisa que eu eu adoro essa pergunta no consultório. Por quê? Gente, os adoçantes, eles não causam câncer como vocês pensam. Se fosse assim, o paciente diabético tipo 1, que é aquele paciente que nasce diabético, a incidência de morte do diabético seria por câncer. Né? Porque ele consome aquilo desde criancinha. Então, o adoçante, eles são seguros, mas eles são substâncias químicas. Existem alguns naturais, né? Com outras, não sei se a gente pode falar, o Stevia não é uma marca, né? Mas a gente tem adoçantes naturais. É positivo substituir o açúcar pelos adoçantes quando a pessoa vê essa necessidade. Porque o açúcar também tem um processo de industrialização e químico também como adoçante, só que muitas pesquisas indicam que ele piora a nossa saúde mais do que o consumo do adoçante. Olha! Então, o adoçante não dá câncer. A pessoa que tem diabetes, que tem resistência insulínica, que tem essa indicação, não precisa ficar amedrontado. Se tivesse essa incidência, a gente não teria liberação dos órgãos de fiscalização para o consumo, principalmente das crianças, né? Agora, entre as opções do açúcar, tem o mascavo, né? Minha mãe usava muito mascavo. Sim, a minha mãe usava também. Entre esses, o mascavo é o melhor ou não? Por conta do processo de industrialização, Agatha. Tá. Então, ele é o mais bruto, digamos assim? Sim, é como o arroz integral. Né? O arroz, se a gente parar para pensar ele in natura, quando a gente vai lá e colhe, ele não tem nada a ver com o nosso arroz branco. O processo de industrialização da cana-de-açúcar, do arroz, gente, é muito grande. Então, há da gente colocar isso na conta deles também. Então, tudo que a gente puder, integral, né, como o mascavo, o açúcar cristal também é melhor do que o refinado. Então, todos esses... Tal do demerara? Sim, é melhor do que o refinado. Ótimo. Bom, a gente está falando também com a Érica sobre uma pesquisa, né? Segundo cientistas de uma universidade do Reino Unido, o consumo diário de alimentos, frutas, verduras e legumes evitaria até 7 milhões de mortes prematuras no mundo. Eles também identificaram frutas, legumes e verduras específicos que reduzem câncer e doenças cardíacas, mas a realidade do brasileiro é um pouco diferente com relação a essas verduras, esses legumes, né? O que mais você observa no consultório, né? O que o brasileiro come, e acho que a gente já comentou do que seria o ideal, né? Ou quais são as verduras indispensáveis para essa dieta. Os números, eles falam que só 30% dos brasileiros comem legumes e verduras. Só 30%? Só 30%. E quando a gente separa os homens das mulheres, as mulheres consomem mais do que os homens. E aí a gente vê incidência de algumas doenças mais nos homens do que nas mulheres. 30%, né? 30% dos brasileiros. Na verdade, é um pouquinho abaixo dos 30%. Nossa, e aí, assim, qual será a porcentagem de pessoas que comem fast food? Nossa, pois é. Esse dado eu não tenho, eu posso pesquisar e trazer para você. É aquilo que a gente estava comentando até antes de começar a nossa entrevista, é que o brasileiro, enfim, o mundo nunca esteve tão munido de informações e de quantidade de conteúdos bons e relevantes, mas mesmo assim as pessoas comem mal, mesmo com tanta informação. E às vezes não é isso aqui, ó. Não é só comer mal, é aquilo que eu te falei. A gente tem informação e as pessoas estão mais doentes. A gente tem mais obesidade, mais diabetes, mais doenças cardiovasculares, mais sedentarismo. Então, a gente questiona no âmbito científico como é a informação que está chegando a essa população.
Porque se ela não está mais saudável, disponível com ela, talvez seja porque ela não consegue colocar em prática, né, também. Né? Então, existem muitas dicas para a gente ter os legumes e verduras de maneira mais prática dentro de casa, sem precisar ter grandes perdas. Meus pacientes dizem, Érica, mas estraga na geladeira. Então, essa rede de apoio de como fazer, como comprar, ter uma listinha A e B para cada 15 dias, tudo isso é muito importante para que a gente aumente o consumo. Mas é fato que o brasileiro ainda consome bastante legumes e verduras, viu, Agatha? Quando a gente vai para alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, vamos pensar até no clima, né? A quantidade de opções que a gente tem. Eu acho que a gente passa muito pelo custo, com a praticidade, né, com as restrições alimentares, isso diminui um pouquinho esse consumo. Mas nós não somos o pior país em consumo de legumes e verduras, não. Por isso, o mundo está muito doente, né, Agda? Não é só o brasileiro. E tem um pouquinho a ver com essa coisa do fast food, do R$1 a batata grande, né, o refrigerante de 1 litro. Né, em alguns países, como nos Estados Unidos, infelizmente. E o brasileiro adquiriu muito dessa tendência de alguns países mais, né, que já tem isso há mais tempo, né, como os Estados Unidos. E os fast foods chegaram no Brasil e já há algum tempo, é bastante jovem frente aos Estados Unidos, mas a adesão dos brasileiros é muito grande. Nossa, acho que depois você me conta se a pandemia piorou essa situação ou fez com que a gente enxergasse a necessidade de se cuidar mais e cuidar da nossa saúde, porque agora está chegando a previsão do tempo. Vamos saber como que fica o tempo agora à tarde e também para os próximos dias. Oi, Amanda, boa tarde, querida. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A semana termina com um tempo instável, ainda tem previsão de chuva nesta sexta-feira em toda a região, mas uma chuva com as características do verão. São esperadas pancadas rápidas, isoladas, sem grandes acumulados. E o sol aparece na maior parte do dia. Hoje já faz bastante calor na região, máxima prevista de 28 graus em Taubaté, 30 graus em Caraguatatuba. Pode fazer 28 graus também em Lavrinhas, 25 em São Bento do Sapucaí, 29 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos, máxima hoje na casa de 27 graus. O sol aparece, mas tem possibilidade de chuva, assim como no final de semana. Mas o grande destaque é realmente as temperaturas mais elevadas comparadas aos últimos dias. No sábado, máxima de 29 graus, domingo com 30 graus à tarde. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de 27 km por hora. Valeu, Amanda. Até segunda-feira. Na região e em todo o Brasil, a estação mais quente do ano, a gente acabou de ver a previsão, né? Está diferente. O jeito é aproveitar do jeito que dá mesmo e improvisar. Quem vê a praia assim, sem cadeiras e barracas, com neblina e um sol bem tímido, quase duvida que estamos na estação mais quente do ano. Alguns corajosos até arriscam um mergulho na água gelada, mas outros preferem apostar numa caminhada. Agora, quem depende do clima para trabalhar, precisa segurar o orçamento para não ficar no prejuízo. Para o barraqueiro ali, se você não... Nos dias que você fizer um dinheirinho ali, der uma juntada ali, ficar pensando no amanhã, segurar ali os gastos, não vai dar conta do tocar da vida não, viu? O tempo mais fechado no Rio é um efeito do fenômeno Laninha, responsável pelo resfriamento das superfícies do oceano, que influencia nas frentes frias e no aumento do volume de chuvas. E aí a gente tem a organização de uma faixa de nuvens carregadas, né? Que aí corta o país, fica por vários dias seguidos sobre uma mesma área, provocando muita chuva, deixando o tempo mais fechado e com as temperaturas mais baixas, porque já que o sol não aparece com muita força, os termômetros não conseguem subir. Uma coisa é certa, o carioca não gosta mesmo de dias nublados. O dia ideal, aquele sol maravilhoso de Rio 40 graus que a gente conhece, basta ter essas coisas ali que a gente tem movimento. Nossa, que praia lotada, hein? Delícia! Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que o delivery entrou na rotina e também nos gastos dos brasileiros, viu? Tá na sua rotina também? A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no próximo bloco.
Já estamos de volta com o Falando Nisso para dizer o seguinte: 1 a cada 3 brasileiros adotou o delivery na sua rotina, mas é preciso ficar de olho, principalmente aqui, ó, nos gastos. Valeu. 91 lá. Pelo menos 2 vezes por semana, a comida chega na porta da casa do Pedro. Obrigado, hein? Obrigado, viu? Valeu. Foi menos de meia hora até pedir, fazer, entregar. Difícil resistir quando é tudo muito rápido, chega na porta de casa e você abre a caixa e vem aquele cheirinho maravilhoso, né, Pedro? É por isso que eu não resisto a um delivery. Ele gasta 10% do salário do mês só com delivery. Geralmente traço um orçamento antes do mês começar e identifico quanto que vai para essa categoria delivery. E aí sim, durante as semanas, a gente vai calculando se chegou nisso, se não dá, se dá para pedir mais. 1 em cada 3 brasileiros pede comida pelo menos uma vez por semana e gasta em média R$ 54. Valor que pode pesar no bolso se não houver controle. A gente tem falado bastante aí no Brasil sobre o teto do gasto do governo. Eu acho que a gente esquece muitas vezes de ter o nosso teto dos gastos. A gente também tem que ter uma consciência boa de saber quando é hora de pedir um teleentrega e quando é hora de você mesmo fazer sua comida. Nas pizzarias do Gustavo, quem chama pelo WhatsApp ou por telefone tem desconto. Quase a metade dos pedidos são para entrega. A gente cresceu 300%, abrindo mais 2 lojas só de delivery e uma com salão e delivery. A gente conseguiu aumentar o time em 25 pessoas, mais ou menos. Ai, uma pizzinha tão gostoso, mas de vez em quando só, né? Ah lá, a gente não estava falando disso? Sexta-feira, tá tudo bem. Sextou e a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web e para dizer o que tá rolando na internet nessa sexta-feira, hein, Lana? Boa tarde, querida. Oi, Águida. Boa tarde a todos. Bom, vou dar uma dica legal. Cinebiografias fazem muito sucesso no cinema, como o Elvis do ano passado, que foi um exemplo disso. Essa semana ganhou 3 Globos de Ouro, mas chegou aos cinemas a cinebiografia da Whitney Houston. Ela que completa 10 anos de morte, infelizmente, em fevereiro deste ano, completa 10 anos de sua morte, ela morreu dia 11 de fevereiro de 2012, e essa biografia não foge dos temas delicados, hein? Como o romance gay que ela viveu com a sua diretora artística, também abordam dramas pessoais, como a relação conturbada que ela teve com seu ex-marido, com seu pai, os problemas com drogas e o controle sufocante da indústria da música que tentava exercer sobre ela, podando as suas vontades artísticas. E detalhe, hein? Imitar uma voz icônica como a da Whitney Houston e potente, no entanto, seria impossível e por isso a atriz Naomi Eck só mexe a boca enquanto os vocais de Whitney Houston crescem no ouvido do espectador. I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston, é uma boa dica de arrepiar, hein? É uma dica maravilhosa para o final de semana. Volto com você, Águida. Adorei a dica, a gente estava comentando aqui, realmente não tem como fazer uma voz muito parecida com ela, não. Muito não, né? Acho que ninguém conseguiria mesmo. Impossível. Tem que ser boa atriz, só isso. Sim, só. Tá ótimo. Obrigada, viu, Lana? Até segunda-feira. Imagina, beijo, tchau. Beijão, tchau, tchau. Olha, agora, doutora Érica, a gente vai de mito ou verdade. Então, a gente coloca ali uma frase, você pode dizer se é mito ou verdade e explicar o porquê. Tá bom? Vamos, então, à primeira perguntinha na tela. Os oleaginosas, né? São excelentes e podem estar presentes na alimentação durante todo o dia. Vamos explicar primeiro, né, o que são elas. São as castanhas, pistache, os amendoins, são as oleaginosas. Elas podem estar presentes, elas têm propriedades super importantes. Uma, por exemplo, tem a ver com a nossa memória. Então, é bem bacana que a gente consuma. Porém, elas são muito calóricas. Então, tem que ter moderação sempre, né? Sempre. Não dá pra comer igual pipoca, Sim, e aí uma dica assim, tudo que a gente come com a mão, pode perceber que a gente sente mais prazer. É verdade. E isso é inconsciente. Pipoca, as oleaginosas, o chocolate. A gente gosta muito de tudo que leva o dedo à boca. Tem a ver com a nossa infância, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque um potinho de castanha a gente vai indo, do caju, delícia, né? É, muito bom. Vamos então para o próximo mito ou verdade, o pão com farinha de trigo deve ser cortado totalmente da alimentação.
Mito. Não procede do âmbito científico. Toda e qualquer exclusão de substância na nossa alimentação, ela deve ser feita só quando identificada uma intolerância ou uma alergia a esse alimento. O que é uma intolerância? É uma incapacidade parcial do nosso corpo de digerir aquela substância. E a alergia é a incapacidade total dessa digestão, que seria sempre um caso mais grave. Com relação à farinha, a incapacidade total seria a doença celíaca, que é uma doença bastante difícil de tratar, não tem cura, não tem reversão, mas esse mito é uma coisa muito midiástica, né? Como a gente viu, o pão não é um vilão da nossa alimentação. É isso. Olha, eu entrevistei Érica Janjop, que é nutricionista. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Só me convidar que eu volto. Ótimo. Olha, então a gente se vê na segunda-feira com um novo assunto. Tem o Hospital Pio 12 sempre presente às segundas-feiras aqui com a gente, dando dicas de saúde, tá bom? Muita orientação. Beijo pra você, um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau, tchau.